Olá, você já deve ter dito frases como "o tempo está abafado hoje" ou então "o tempo está tão seco, quando será que vai chover?". São comentários que fazem parte do nosso dia a dia e que estão falando da umidade relativa do ar. É bem simples pensar que a umidade nada mais é do que a quantidade de água presente no objeto ou numa substância. Por exemplo, um pano pode estar úmido ou um prato pode estar seco. Com o ar é a mesma coisa. A umidade é então a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera num determinado momento. Então, por exemplo, se agora a umidade relativa do ar é de 50%, temos a metade da quantidade de vapor de água que o ar consegue suportar. Quando essa quantidade chega ao limite, ocorre o ponto de saturação. Agora, olhe para o céu. Quando temos nuvens muito carregadas, o ar está cheio de umidade e logo pode chover. Mas numa situação oposta, de céu azul ou nuvens mais ralas, temos pouca umidade. O tempo está seco e se não há umidade, não tem como chover. É por isso que o assunto baixa umidade do ar é tão frequente nos dias ensolarados e frios, típicos do outono e do inverno em boa parte do Brasil. Para saber como se mede a umidade do ar, vamos agora até uma estação meteorológica na cidade de São Paulo. Aqui ao meu lado a Samanta, ela é meteorologista e vai explicar para a gente quais são os aparelhos que são utilizados para medir a umidade relativa do ar e como é feita essa medição. Então, aqui nós temos dois aparelhos que a gente utiliza aqui na estação meteorológica do IAG. Um deles é o psicrômetro e o outro é o higrógrafo. O psicrômetro, ele tem um par de termômetros. A primeira temperatura é a temperatura do ar e o segundo termômetro ele vai mostrar pra gente o valor da temperatura do bulbo úmido. Então por que bulbo úmido, né? A gente molha o bulbo do termômetro, com aquela parte gordinha do termômetro. Então tem um paninho envolvendo essa parte gordinha, a gente molha esse paninho. Então a gente molha. Então o que vai acontecer? A gente vai ter o valor da temperatura do ar, que é esse termômetro aqui, desse lado, e desse outro lado vai me dar o valor da temperatura do bulbo úmido, que vai ser uma temperatura menor do que o valor da temperatura do ar. Então, quanto maior a diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do bulbo úmido, eu vou ter uma menor umidade relativa. Agora, esse aparelho, Samanta, ele é interessante porque ele usa fio de cabelo? Isso, ele usa fios de cabelo. Aqui do lado, a gente tem umas mechinhas bem fininhas de fio de cabelo, né? É um cabelo calibrado, né? Especial, importado, inclusive, do mesmo fabricante do instrumento, que é um fabricante alemão. Quando está úmido, né, quando está molhado, o cabelo ele fica até um pouquinho maior. Quando está seco, né, o cabelo ele diminui um pouquinho o tamanho. Então esse fiozinho de cabelo ele é estudado em laboratório para a gente saber quantos milímetros diminuiu enquanto a umidade aumentou, por exemplo. Foi no final do século XIX que a maior parte dos meteorologistas passou a usar o psicrômetro. A sua invenção veio a partir do termômetro, que já tinha surgido lá em 1592, inventado pelo físico Galileu. A Organização Mundial da Saúde tem uma classificação. Entre 40% e 30% de umidade no ar, já estamos em situação de observação. Entre 29% e 20%, entramos em atenção. Entre 19% e 12%, a situação é de alerta e abaixo de 12% de emergência. Essa divisão ajuda os órgãos de prevenção e a população. Normalmente, o menor índice de umidade no dia é registrado à tarde, por volta de umas 3 horas. Sabendo que a umidade está baixa, então é hora de redobrar os cuidados. É bom saber como funcionam as coisas na prática, não é? Você pode falar com a gente pelo e-mail explicandotempo@climatempo.com.br ou envie fotos e sugestões no Twitter com a hashtag ExplicandоTempo. Participe! Até a próxima!